Olá, vamos mergulhar hoje num assunto que parece coisa do passado, mas que na verdade tem tudo a ver com a gente: altares. Não como peças de museu, mas como um símbolo poderoso de renovação para a nossa vida hoje mesmo. Vamos lá. Então, a gente começa com essa pergunta, né? O que um simples monte de pedras, erguido milhares de anos atrás, pode de fato ensinar pra gente sobre fé, sobre promessas e sobre recomeços? A resposta é surpreendente e muito mais relevante do que parece. Para começar, a gente precisa entender uma coisa fundamental. Naquela época, os altares eram muito mais do que só uma pilha de pedras. Eles eram uma declaração. Eram, na verdade, marcos físicos de uma realidade espiritual muito profunda. Se a gente voltar lá na época dos patriarcas, de Abraão, Isaac, Jacó, por onde eles passavam, eles construíam altares. Cada um desses altares era como um outdoor espiritual, um testemunho visível da presença de Deus e das suas promessas. Era como se, ao levantar aquelas pedras, eles estivessem fincando uma bandeira e dizendo: "Este lugar pertence ao Senhor, aqui ele se mostrou fiel." E o mais legal é que essa prática não morreu com eles. Séculos depois, quando os israelitas finalmente entram na Terra Prometida, eles fazem a mesma coisa. Mas não era só um ritual. Era uma reafirmação poderosa, uma declaração pública de que o Deus que tinha feito a promessa lá para os seus antepassados, agora tinha cumprido a sua palavra. Só que, olha só, a chegada na Terra Prometida não era um final feliz garantido. Pelo contrário, ela trazia junto uma escolha fundamental, um momento decisivo com consequências que durariam para sempre. A instrução que Moisés deixou, lá em Deuteronômio, foi claríssima, sem meio termo. A escolha era simples, mas profunda. A obediência traria a bênção. Já a desobediência, a maldição. Não tinha uma terceira via. E para que essa escolha ficasse gravada na mente de todo mundo, ela foi, digamos, encenada no próprio cenário geográfico. 2 montes, um de frente para o outro. No Monte Gerizim seria proclamada a bênção. Do outro lado, no Monte Ebal, a maldição. Era um lembrete físico, visual, dos 2 caminhos que eles podiam seguir. E é justamente lá, no Monte da Maldição, no Monte Ebal, que a história tem uma virada fascinante. E tudo por causa de uma atitude notável do novo líder, Josué. Pensa bem nisso. Depois de batalhas super intensas para conquistar a terra, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Não foi descansar, não foi comemorar a vitória militar, foi adorar. As espadas se calaram e os corações se voltaram para Deus. Esse contraste entre o combate e o culto é poderoso. E aqui está o registro do que aconteceu. Josué constrói um altar, e não em qualquer lugar, mas no Monte Ebal, o lugar da maldição. E tem um detalhe crucial. Ele o faz de pedras brutas, como diz o texto, pedras que nenhuma ferramenta humana tocou. Isso simboliza que a nossa salvação, a nossa conexão com Deus, não vem do nosso esforço, mas sim da graça dele. E olha, Josué não estava improvisando, não. Ele estava seguindo passo a passo as instruções que Moisés tinha deixado. Havia um plano bem claro: levantar as pedras, escrever a lei nelas, construir o altar com pedras intocadas e, por fim, oferecer sacrifícios e se alegrar. Foi um ato de obediência total. E aquelas pedras com a lei, que eram diferentes das pedras do altar, se tornaram um memorial visível. Elas serviam como lembrete constante para o povo, para eles não esquecerem de quem eles eram e quais eram as suas responsabilidades dentro da aliança com Deus. A lei não era só um livro de regras, era a base da identidade deles. Agora, vamos avançar um pouco na história. Porque essa narrativa sobre Josué e o altar em Ebal, ela não termina ali. Na verdade, ela aponta para algo muito, mas muito maior. Para uma promessa que encontra o seu cumprimento final. Uma coisa fascinante está na conexão dos nomes. O nome Josué em hebraico é Yehoshua. É exatamente o mesmo nome de Jesus, Yeshua. Então, da mesma forma que Josué, o Yehoshua, conduziu o povo para a Terra Prometida, Jesus, o verdadeiro Yehoshua, veio para conduzir a humanidade de volta à comunhão com Deus. Isso nos leva a um conceito central da fé, a ideia de que Jesus é o sim de Deus para a humanidade. O que isso significa? Significa que, nele, todas as promessas que Deus já fez ao longo da história encontram seu cumprimento definitivo. Ele é a garantia, o selo da fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo resume isso de forma perfeita. Em Cristo, a resposta de Deus para todas as suas promessas é sim.
E por isso, a nossa resposta através dele se torna o Amém, que é a nossa afirmação de fé para a glória de Deus. Então, tá. Como é que essa história antiga de pedras, leis e promessas se aplica a gente hoje? Bom, ela se traduz num chamado bem urgente à renovação, tanto pessoal quanto espiritual. Esse chamado é para se levantar e ganhar um novo fôlego na aliança com Deus. É um convite para a gente reexaminar as nossas prioridades e reafirmar o nosso compromisso, da mesma forma que Israel fez lá no altar do Monte Ebal. Hoje, a nossa escolha talvez não seja entre dois montes, mas entre dois altares. De um lado, o altar de Deus, que pede sacrifício, abnegação e entrega total. Do outro, o altar do mundo, que exalta a cobiça, o egoísmo e o amor por coisas que são passageiras. E o ponto crucial é este aqui. O perigo real acontece quando a gente pega aquilo que pertence a Deus, nosso tempo, nossos talentos, nossa devoção, e oferece no altar do mundo, buscando lucro, ganho e segurança em coisas que, no fim, simplesmente desaparecem. E tudo isso nos leva à reflexão final. A história dos altares, de Abraão a Josué e de Josué a Jesus, no fim das contas, converge para dentro de nós. Então a pergunta que fica é: se o nosso coração fosse um altar, o que estaria sendo oferecido sobre ele hoje? A resposta para isso define tudo.